Muito bem, você chegou até esse ponto do evento, até esse vídeo, então você é um sobrevivente, você é um guerreiro, uma guerreira e realmente quer se tornar um generalista de RH. E aí, embora a gente esteja, né, explorando o tema generalista de RH, tudo que a gente conversou aqui só vai te tornar um profissional melhor, tá? Você pode, com tudo isso que a gente conversou, se tornar um profissional de People Analytics, um baita profissional de RH, um analista, um gestor, um diretor, um analista de treinamento e desenvolvimento, enfim, só contribui para a sua carreira. Então, se você chegou até aqui é porque você é um bom profissional, você quer se tornar um bom profissional. Quem desistiu no meio do caminho é porque provavelmente gosta do mundo de flores que são vendidos aí na internet, nas faculdades, onde tudo funciona muito bem. Eu não sou demagogo, nem faço questão de ter pessoas no meu hall de alunos, de parceiros, pessoas que têm essa ilusão, porque é só mundo de faz de conta, tá? A gente tem que encarar a realidade realmente. Então, parabéns por ter chegado até aqui. Espero que você continue até o final. Então, quais são as perguntas mais utilizadas aí na entrevista, tá? Quando você chega à entrevista de um generalista, você tem que estar preparado para responder as perguntas e e assim, só de você ter sido chamado para uma entrevista significa que seu currículo está bem montado, que você tem um background legal, que as suas experiências fazem sentido para o que a empresa está buscando. Então já é meio caminho andado, tá? Você já está com mais de 50% percorrido no caminho. Mas ela é uma função tão ampla que as perguntas dos entrevistadores podem variar muito. Mas aqui eu elegi algumas das que, em alguns processos e com a contribuição e colaboração de alguns profissionais, eu consegui montar esse rol aqui de perguntas. Então vamos percorrer aqui as perguntas, tá? Primeiro, olha só, que eles abordam muito. Ao elaborar uma nova política de recursos humanos, quais fatores são mais importantes para você? Pegadinha, né? Pegadinha. Então, quando você vai elaborar uma política de recursos humanos, quais são os fatores mais importantes para você? E aí, o que você responderia? Pausa o vídeo aí, escreve a resposta, manda lá no grupo se você é aluno, se você não é aluno, bota na descrição, na seção de comentários aí do vídeo. Não sei onde vai estar esse vídeo, vai estar no Facebook, vai estar no YouTube, vai estar no Instagram. Coloca aí, comenta aí, dá pausa no vídeo e depois eu vou te dar uma resposta que não é padrão, não é a verdade, mas que se eu estivesse fazendo pergunta, eu gostaria de ouvir. Pausou o vídeo? Pausou mesmo? Então tá bom. Voltando agora. Respondeu? Comentou? Vou acreditar que sim, hein? Então, quais são os fatores mais importantes quando você vai elaborar uma nova política de recursos humanos? Você tem que pensar no objetivo da política, sem ser genérico, por assim dizer, né? Mas você pode materializar um exemplo. Por exemplo, se for uma política de treinamento e desenvolvimento, você tem que levar os fatores de orçamento, viabilidade, logicamente. Não adianta nada você criar um mega ultra power programa de treinamento e desenvolvimento se você não tiver verba para isso, se não tiver orçamento para isso. Então, um dos pilares vai ser o orçamento. O quanto a empresa tem, está disposta a investir no programa e quais os resultados eu espero obter com essa política, com esse programa. Seria uma boa resposta para você tentar materializar um exemplo dos fatores que podem influenciar ou não na hora de você elaborar uma nova política de recursos humanos. Quais são os objetivos que você quer atingir e se eu tenho verba, orçamento para isso, tá? Próxima pergunta que é muito usada, né? Essa pergunta que pode variar um pouco o tom, talvez aqueles falem, na hora que você for desenvolver um projeto ou na hora que você for implementar uma política de treinamento e desenvolvimento, qual fator você... Mas basicamente a ideia por trás é você demonstrar a sua visão de negócios, como que você encara os projetos de RH, tá? Como você processa uma reclamação de assédio sexual? Como você trataria isso? Aí é uma pergunta que não tem resposta, mas você pode. Resposta que eu falo assim, padrão, né? Vai depender da política da empresa. Eu, por exemplo, poderia devolver assim: olha, eu vou tentar me adequar a todas as legislações e entendimentos jurídicos atuais e também a política de compliance da organização. Eu vou processar essa reclamação com todo o sigilo necessário, com toda a lisura necessária, me preocupando em atender as premissas jurídicas e também as premissas internas da organização. Olha que resposta bonita, né? Até eu me contrataria. Então, olha só. Pensa nisso, exercita essa pergunta antes, né? Porque aí também pode mudar um pouquinho, pode falar de fofoca,
pode falar de vazamento de informações, mas é basicamente entender como você enxerga o atendimento a compliances, as questões jurídicas dentro da organização. Pergunta de relacionamento interpessoal. O que você faz quando enfrenta um conflito de interesses no trabalho? E aí, o que você faz? Então, basicamente, como você lidar com as informações, o conflito de interesses, na verdade, o conflito de ideias, de interesse com colegas, com a própria organização no ambiente de trabalho, né? Isso aqui pode envolver, inclusive, a contratação de alguém muito próximo, a prestação de serviço por uma empresa que você tem relação, coisas do tipo. Ou até mesmo conflito de ideias, de projetos. Você quer fazer o projeto X, a pessoa quer que seja Y, e aí como é que você lidar com isso? Aí não tem resposta pronta, mas você pode dizer que prioriza as relações interpessoais e que o objetivo maior é que os interesses da organização e dos acionistas, da diretoria, do fundo, enfim, dependendo da estrutura, sejam atendidos. O que você faria? Olha só, isso aqui é legal. O que você faria se um funcionário solicitasse informações confidenciais ou sensíveis? E aí? Olha que pergunta interessante para você exercitar também na sua mente, né? O que você faria? E aí, mais uma vez, você vai precisar explorar uma resposta que mostre a sua preocupação com o compliance, com a LGPD agora, com todas as premissas jurídicas que existem no país. Você pode propor um programa de bem-estar dos funcionários que possamos usar para elevar o moral? E aí você precisaria, essa pergunta aqui provavelmente você vai precisar de tempo, né? A pessoa não vai querer que você desenvolva ali na hora. Então talvez ele te peça para fazer um exercício aí de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, com um esboço geral, né? De criação de um projeto, de propor um programa de bem-estar dos funcionários. Se você já tiver exercitado isso em uma outra empresa, um trabalho voluntário, ou mesmo com as suas pesquisas, com a sua criação de portfólio, com o seu exercício de educação, de absorver conhecimento, você pode materializar isso aqui muito fácil, tá? Eu citaria aqui vários exemplos que eu já criei e que deram certo, tá? Eu pegaria um case e citaria. Qual você considera ser o maior desafio como generalista de RH e como você planeja superar esse desafio? Olha que pergunta capciosa, né? Qual o maior desafio? Aí você poder pegar esse mapa mental e dar para a pessoa, né? Aqui, ó. Todos os desafios. O que eu considero maior é esse aí, ó, de vermelho. Exemplo. Brincadeira. Então, assim, você vai depender muito do seu autoconhecimento, como você se conhece. Eu vou dar o meu exemplo aqui, pessoal. Eu, para atuar como generalista de RH, meu grande desafio é disseminar a cultura de planejamento, não só na equipe de RH, mas na organização. Se a empresa não tiver essa cultura, é muito difícil de você implementar essa cultura de planejamento, de prazos, de controles, de seguir um roteiro. Essa é uma dificuldade que eu tenho. Como que eu planejo superar isso? É tentar engajar, envolver as pessoas, fornecer ferramenta ou ferramentas necessárias para um planejamento bem elaborado, bem estruturado. Esse seria meu plano de atuação para resolver isso. Pergunta de ponto de vista também, né? Vai depender da sua maturidade aí, ó. Como suas credenciais e experiências passadas o ajudariam a se destacar nessa posição? Cara, vende seu peixe, faz seu marketing. Busca cases, mas reais, tá? Não mente não, porque fica muito perceptível quando a gente está inventando história numa entrevista, tá? Então fica feio. Mas pega cases, pô, ó, eu desenvolvi um projeto de People Analytics, de absenteísmo, onde eu identifiquei que o grande motivador da alta do índice foi em decorrência da contratação de pessoas fora do perfil padrão, da persona da organização. Então, e aí nós identificamos que esse público eram pessoas assim, 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 e por conta disso nós mudamos o perfil da contratação para esse tipo de função e tivemos uma redução no índice. Olha só, você vai construindo cases, e isso você faz, mesmo que você nunca não esteja trabalhando numa empresa, pega uma base de dados aí, se você é aluno do GPAL, e você tem base de dados aí que te permitem construir essas análises e mostrar lá para a pessoa. Eu posso abrir um linkzinho aqui rapidinho, te mostrar? Aqui, ó, essa análise eu fiz com isso. Cara, é o que há, é o diferencial que você pode trazer numa entrevista, tá? É lógico que se o recrutador, a pessoa que estiver fazendo entrevista, não for bem preparado também, ela não vai te dar essa liberdade, tá? Vai ter lá um checklistzinho só para pro forma para dizer que te fez a pergunta.
Ao se preparar para a entrevista, a dica geral é responder essas perguntas e fazer uma pesquisa adequada sobre a empresa. Esse é o último tópico que eu queria abordar. Ficou aqui até como pergunta, mas na verdade era um tópico a mais, né? Para que você possa saber do que você está falando, né? Às vezes eles vão te fazer uma pergunta, você conhece já a empresa? Fala, conheço. Pô, aí às vezes a empresa tem 5 empresas no grupo. Aí ela começa a falar de uma das empresas do grupo, você dá uma bola fora porque só pesquisou uma empresa. Então, assim, tente pesquisar o máximo possível da estrutura da organização, da empresa, quais são os valores, enfim, tudo isso vai te ajudar a se dar bem na entrevista, a se sair bem na entrevista, né? Esse termo se dar bem às vezes tem uma conotação meio pejorativa, né? Mas é se sair bem na entrevista, no processo de seleção para generalista de RH. Então, seja específico, tente respaldar sua experiência e conhecimento por meio de cases, de dados, mostre empatia quando você estiver lá, né? Sensibilidade. E o mais importante, não minta, seja você mesmo. Eu já fiz várias entrevistas com profissionais que dava para ver que eles estavam vendendo ali um personagem. E eu gostei do currículo, gostei das hard skill, mas o que ele tentou passar ali não me convenceu e eu acabei desistindo do profissional. Tá? Tô dando minha experiência como entrevistador agora. Então seja você mesmo. Ninguém vai preencher 100% das expectativas da organização. Por isso que é muito importante você tentar ser você mesmo, porque se os seus soft skills forem o que a empresa está buscando, os seus hard skills não vão fazer tanta diferença assim, tá? A gente já falou sobre isso, soft skills é o que mais se busca em profissionais. Os hard skills a gente consegue trabalhar num intervalo de tempo muito menor, tá? Então eu espero que esse exercício aqui de perguntas te ajude a se preparar para essa entrevista e mais do que isso, eu espero que esse evento tenha te ajudado a entender o que faz um profissional generalista de RH, quais são as responsabilidades que ele tem, como você pode se tornar quanto você tem de expectativa de remuneração, se é para você ou não, essa pergunta fica para você responder, e como se preparar caso você venha a ser chamado para uma entrevista de profissional de recursos humanos generalista. Mais uma vez, muito obrigado, você que chegou até o final, que conseguiu assistir todo o evento, que não desistiu. Mais uma vez, você é guerreiro, você é guerreira, e você, com certeza, no mínimo, vai se tornar um profissional de recursos humanos muito melhor do que a grande maioria que tem no mercado aí, que compra esses sonhos, esse mundo de faz de conta cheio de borboletinha que é vendida aí na internet para recursos humanos. Na verdade, quando você cai num setor de recursos humanos, você sabe que você tem muito trabalho para ser feito, não é aquele mundinho de faz de conta, de ficar analisando letra, analisando olho, nada do tipo, tá? Então, gestão. Bom profissional de recursos humanos, acima de tudo, tem que saber gerir. Gerir pessoas, processos e valores, orçamento. Se você não tiver isso, você acaba sendo um profissional de recurso humano mediano, não vai ser valorizado e vai ficar chorando aí na rede social que não é valorizado, que não tem reconhecimento. Quem pratica essas premissas que eu citei, que eu abordo muito na comunidade lá no GPower Analytics com os alunos, tem destaque, tem valorização e é bem sucedido como profissional de RH. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido essa série de vídeos e eu te espero no nosso próximo evento. Um abraço e até lá.